Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Terminamos cantando Bendito seja sempre o Cordeiro, Cristo Jesus, presente aqui. Você crê nisso, irmão? Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de João. Tem sido uma bênção, amados, esse mês, onde temos estudado esse tema tão importante. E nós vimos missão, projeto de Deus, tarefa da igreja, com o pastor Felipe. Deus tem todo o poder para cumprir todas as coisas. O pastor Felipe ensinou que missões é um movimento que parte de Deus. E ele disse algo interessante, eu acho que o Eric ou foi o Felipe, que o ministério, o livro Vocacionados do pastor Ronaldo, o chamado é pessoal, é intransferível, incontestável e comunitário. O presbítero Felipe veio falando da ser reformado é ser missional, tratou da perspectiva teológica e de uma perspectiva histórica, a necessidade de fazer discípulos, e encerrou com aquela mensagem tão importante de trabalharmos e aplicarmos o Evangelho, ensinarmos as nossas crianças. E na última quarta-feira, como o pastor Felipe falou aqui, rompendo barreiras e fazendo missões, o presbítero Eric, ele assim, levando aquele texto lá de Mateus, assim como os discípulos, os crentes são sal e luz, eles devem estar em contato com o meio para atuarem. Ele reforçou duas aplicações, que a nossa missão implica em nos envolvermos de forma relevante na sociedade. E nos implica também que essa missão em vivermos não só de forma relevante, como fazendo diferença na sociedade. E concluiu dizendo que a gente deve fugir dessas barreiras da irrelevância, da infidelidade. E ele encerra exatamente com o texto que nós vamos ver aqui, Evangelho de João, capítulo 17. Texto conhecido dos irmãos, a oração sacerdotal de Jesus. A gente vai ler, ele leu do 13 ao 18, nós vamos ler do 17 ao 21. João 17, do 17 ao 21. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles, por nós, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, mais um dia na tua casa, e nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Precisamos que o teu Espírito abra nossa mente e coração e venha nos ensinar, Senhor. De nós mesmos não podemos fazer ou ensinar nada, mas estamos totalmente na tua dependência, Senhor. Fala as nossas vidas, fala o meu coração, fala ao coração dos meus irmãos, e conforme a necessidade, Senhor, que temos de aprender, de ser uma igreja santa e uma igreja que faz missões, ó Pai. Oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. O tema, irmãos, nós, com a igreja santa, tem absoluta convicção de que missões é a sua missão. Eu queria iniciar falando de santidade. E a pergunta é bem direta e vale para mim também. Você é santo? Você é santo, meu irmão? Eu não pergunto apenas se você é crente, no sentido de evangélico, Se você foi batizado, frequenta uma igreja, se você participa de ministérios, serve a Deus. É algo mais profundo. Não estou perguntando se você participa da ceia do Senhor. Eu quero que você pense com você mesmo. Você é santo? Não estou perguntando também se você aprova a santidade, se você acha bonito ler, estudar sobre santidade, sobre vidas santas, ler livros, biografias sobre vidas santas, ou coisas santas.
se você possui livros, se você deseja a santidade algum dia. Eu estou perguntando para hoje, irmãos, se você é santo hoje. Pode passar o primeiro slide, irmão. Isso. A igreja tem percebido a importância da santidade. Deixa eu abrir aqui também para mim. Tanto quanto deveria perceber. Nós entendemos a relevância e a importância da santidade e entendemos que a santidade ela é um atributo de Deus, um atributo comunicável de Deus, né? Os atributos são qualidades de Deus. Os atributos são perfeições de Deus, né? Os atributos, eles nos ajudam a entender quem é Deus. Porque Deus, irmãos, nós não temos como conceituar, como definir. Mas o que eu penso, irmãos, é que às vezes a nossa adoração não tem sido tão pujante, ou não tem sido às vezes uma adoração apropriada, aquela adoração que Deus merece, porque nós não compreendemos bem quais são os atributos de Deus ou quem é Deus. Talvez um dos seus atributos mais importantes e mais enfatizados nas Escrituras seja exatamente o atributo da santidade. Atributo comunicável por quê? A gente entende que tem os atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles atributos que são próprios dele. Só Deus possui aqueles atributos. Ele não é passado, o ser humano não pode receber esses atributos de Deus. São os atributos incomunicáveis, né? São chamados de atributos exclusivos. Ele não comunicou a ninguém. Mas nós temos os atributos comunicáveis de Deus, que Ele compartilha conosco em certa medida. E esses atributos comunicáveis, entre esses atributos tem a santidade e a santidade majestosa de Deus, né? Que Deus ele é santo como nenhuma outra criatura é santa. E nós muitas vezes não percebemos essa santidade, irmãos. Quando a gente estuda o Velho Testamento, e a gente treme um pouco quando a gente vê aquela realidade de como o povo se apresentava diante de Deus para a adoração. E às vezes nós não percebemos, eu acho que eu já falei isso algumas outras vezes aqui na igreja, que somente o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano comparecia na presença de Deus, depois de sacrificar pelos seus pecados. A nova aliança às vezes nos traz um certo comodismo, e eu talvez até pense e entenda que o sacrifício de Cristo é tão perfeito, o que Cristo fez por nós foi tão grandioso, que nos dá essa liberdade de estarmos, às vezes, aqui, na presença de Deus de forma relapsa. Porque, como os pastores sempre ensinam aqui, quando Deus olha, graças a Deus Ele vê o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Ele não olha a nossa miserabilidade, a nossa condição, as nossas imperfeições, mas a santidade majestosa de Deus revela que ninguém pode ser santo como Deus é. Ele é santo em tudo que ele se revela, na sua graça, na sua bondade. E existe também a santidade moral de Deus, né? E aí a gente, citando Berkhoff, ele define a santidade moral de Deus como a perfeição de Deus, em virtude da qual Ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral. Ele aborrece o pecado e aí eu quero que os irmãos prestem atenção nesse ponto, exige pureza moral em suas criaturas. Deus exige pureza moral em suas criaturas. Aí eu volto à pergunta: você é santo? E eu me pergunto: eu sou santo? De todos os atributos de Deus, a santidade é o que parece tomar o centro do palco, né? Na língua hebraica, né? Kadosh, né? Separado. E nós vemos em textos no Velho Testamento, a gente vê lá em Isaías, né? Isaías 6, que é aquele atributo de Deus onde ele é repetido, né? Onde ele é muitas vezes repetido 3 vezes. Deus ele é santo, santo, santo. A relevância que é dada a esse atributo de Deus, diferente de outros atributos
que não se repetem ou não são dadas, ou não é dada essa ênfase que é dada ao atributo da santidade. É como se você dissesse, é algo gigantesco, né? É algo, às vezes, que não temos a capacidade de dimensionar. A gente vê isso em Isaías, vemos também em Apocalipse 4, né, onde mostra que Deus lá, onde os anciões cantavam, Deus ele é santo, santo, santo. E nós podemos definir também, né, que a santidade expressa a ideia de grandeza e de pureza, irmãos. Há uma profunda diferença entre Deus e nós, entre o que Deus é e o que nós somos. Essa percepção que eu peço quando eu chego aqui na igreja, e que Deus não permita que eu não a diferença e a distância que há entre mim e Deus. A grandeza e a pureza dele, mas mesmo assim, ele atenta para nós. Mesmo assim, a graça dele nos alcançou. Eu queria, pode passar, irmão, o slide, que a gente entendesse, né, a nossa identidade, quem nós somos, para que a gente entenda a nossa, ou passe a vivenciar, ou a viver a vida cristã de uma forma que agrade a Deus. Nós temos que entender a nossa identidade, né? Os crentes são declarados eleitos? É uma pergunta. Os crentes são declarados eleitos? Como isso se verifica? Abram aí, 1 Pedro 1:2. Os crentes são declarados eleitos? 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. Então nós somos eleitos, e como isso se verifica? Na santificação. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. São predestinados. Nós entendemos que a Bíblia relata e fala em predestinação. Mas para que nós somos predestinados? Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos declarados eleitos, isso se verifica em santificação. Nós somos predestinados para sermos conforme à imagem de Jesus. O padrão é altíssimo. Às vezes a gente diz, não, eu não sou santo, santo é Deus. De fato, santo como Deus, só Ele, como eu falei há pouco. Mas nós fomos chamados e somos predestinados para sermos conforme à imagem de Jesus. Evidentemente que nós só vamos ser conforme à imagem de Jesus de forma plena na glorificação. Mas enquanto estivermos aqui, esse é o nosso desafio. E o presbítero Eric, ele terminou exatamente, viver uma vida cristã, uma vida de santidade é um grande desafio. Nós somos escolhidos, né? Com qual objetivo? Desculpe aí o erro, viu? Somos eles escolhidos, são eles escolhidos. Eu errei o português. Efésios 1:4. Efésios 1:4 diz assim: e assim, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, desculpe, irmãos, a garganta, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nós somos escolhidos com o objetivo de sermos santos. Fomos chamados, como é que isso acontece, irmão? 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Nós fomos chamados. Como isso acontece? Que Ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Como isso acontece? Nós somos chamados em santa vocação. E até, irmãos, nós somos afligidos. E para que muitas vezes nós somos afligidos? Alguns aqui podem estar passando por um momento de aflição, de adversidade,
de preocupação extrema. Mas para que somos afligidos, irmãos? Hebreus, capítulo 12, versículo 10, diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, irmãos, a nossa identidade está bem definida. Nós somos chamados para ser santos. E prosseguindo aí, para a gente não se demorar muito, pode passar, irmão. A santidade na vida cristã tem duas dimensões principais, inseparáveis e complementares, como se fossem duas moedas, uma moeda com duas faces. Quais são essas dimensões? A primeira dimensão da santidade é o seu diferencial ético. Então a gente viu no texto em questão, voltando agora para João, nessa passagem da oração sacerdotal, a gente viu e percebe desse texto aqui uma dimensão e um diferencial ético, porque nós vemos a expressão que nós não somos do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu a mim mesmo me santifico. Perdão, no versículo antes que nós não lemos: não peço que eu tire do mundo, e sim os guardes do mal. Eles não são do mundo, versículo 16, como também eu não sou do mundo. A gente pertence a Deus, irmãos. Os nossos valores, as nossas perspectivas, os nossos projetos devem ser diferentes. E C.S. Lewis, ele alerta para uma coisa assim: se nós não compreendermos a nossa natureza em Cristo, quando nós não compreendemos isso é um grande empecilho para a gente entender a nossa missão. Quando nós não compreendemos que temos que ser santos, que há esse diferencial ético, que nós precisamos ter uma vida e um padrão diferente da vida das pessoas lá fora, isso é um grande empecilho para que a igreja cumpra a sua missão. E a segunda dimensão, o segundo aspecto, a santidade bíblica ela não está separada disso, ela não é sectária, porque ela tem um consequente, e o consequente é exatamente o seu caráter missional. Assim como não somos do mundo, assim como Jesus não é do mundo, mas ele foi enviado ao mundo e nos enviou ao mundo também. Nós somos chamados, irmãos, para transformar o mundo. Esse é o desafio da igreja. Jesus veio com esse objetivo, seu caráter missional, assim como Jesus não é do mundo, e é justamente esse mundo caído, perdido, desgraçado, com valores totalmente desprezíveis, que são levantados aí. Cada vez a situação piora, Nós somos chamados, irmãos. E nós vemos a Bíblia é um livro de chamados, Abraão foi chamado, e o seu legado segue aí, Isaac, Jacó. E nós vemos vários, mas o padrão para nós é muito mais elevado. Quando Jesus ele pede assim: santifica-os na verdade, ele está pedindo que a Escritura molde a nossa vida. Então o padrão para a nossa vida é as Escrituras, o padrão para o nosso pensar, o padrão para o nosso agir, o padrão para o nosso falar. Você é santo, irmãos? Como foi a sua caminhada nesta semana? O que você faria, ou o que você fez, Jesus faria no seu lugar? Como você tem se separado de alguns valores do mundo? Santificação, ou a busca da santidade, é algo crescente. Evidentemente, é algo que nós temos que hoje estar mais santos do que ontem. Amanhã, estar mais santos do que hoje. Mas o que tem na sua vida, irmão, que você ainda precisa tirar, abandonar, separar-se de um comportamento, de alguma atitude, de alguma amizade, de algum relacionamento que você tem? Às vezes são essas circunstâncias que atrapalham, que impedem o nosso crescimento e nós não percebemos. Santifica-os na verdade. O Pai está pedindo que a gente continue, e se dedique para que o caráter dele seja formado em nós. Pode passar, irmãos. Vamos seguir aí para a gente não demorar muito. A necessidade missional.
A necessidade missional. Por quê, irmãos? Nós somos chamados para ser santos. Uma igreja santa entende que a sua missão é fazer missões. Por quê? Porque a humanidade está perdida e precisa de salvação. O Evangelho, irmãos, não foi enviado ao mundo, como diz aí, por um desejo de Deus desconectado da realidade humana. O Evangelho ele está extremamente conectado com a minha necessidade, com a sua necessidade, com a necessidade do mundo. E a maior necessidade que qualquer ser humano tem é a necessidade do perdão. É a necessidade da redenção. É a necessidade da reconciliação. Não há nenhuma outra necessidade. A gente busca satisfazer diversas necessidades nossas, diversos interesses. Nós nos dedicamos a isso, perdemos tempo para isso. Mas a nossa maior necessidade, irmãos, é de Deus. A solução divina para a humanidade foi a morte de Jesus. Então a gente entender essa condição caída, irmãos, em trevas, o universo quebrado, né? Que geme por restauração, são características necessárias para que a gente entenda a missão. Cristo é o cumprimento dessa missão, irmãos. É o cumprimento da promessa de Deus, perdão. É o cumprimento da promessa de Deus para que essa missão seja cumprida, ou seja feita. O universo caído necessita dessa realidade. O que as pessoas mais precisam é de Jesus, né? E o que nos impede de cumprir essa missão? As igrejas se tornaram extremamente hedonistas. A igreja, as pessoas, né? Nós, muitas vezes buscamos somente aquilo que nos dá prazer, nos traz conforto, nos dá satisfação. As igrejas se tornaram narcisistas, que só olham para si próprias. Homens de Deus, pastores que se propagam a si mesmos, né? Chamam a atenção para si mesmo naquilo que fazem. A gente acaba investindo muito tempo somente em objetivos que estão aqui no mundo. Eu pergunto para mim, quanto tempo será que eu dediquei para Deus nessa última semana? Então, graças a Deus, eu posso dizer especificamente que eu, o presbítero Gleibes, o irmão Eduardo, José Eduardo e o diácono Clécio dedicamos a última semana para um congresso, né? Nós fomos servir a Deus, mas não é sempre, irmãos, que a gente separa um tempo grande assim para a gente estar se dedicando somente a Deus. A gente passa muito mais tempo se dedicando aos nossos interesses, às nossas vontades, aquilo que nos satisfaz fisicamente ou carnalmente. E quanto tempo você tem investido? Gastamos muito tempo em agendas transitórias, fúteis, em lugar de a gente entender e compreender a missão, né? Que nós fomos separados, nós fomos chamados. Paulo, servo do Senhor Jesus. Doge, servo do Senhor Jesus. Késia e Késia, servas do Senhor Jesus. Separados para serem santos. Eduardo, Alexis, Shirneys. E a nossa missão é exatamente levar para as pessoas essa verdade. E muitas vezes nos impede, irmãos. O que é que nos impede? Abram aí para a gente já em Mateus 23. Mateus 23. Uma exortação aos fariseus. E é um problema, irmãos, quando a nossa vida não reflete a santidade, não reflete aquilo que Deus deseja. Que às vezes pode acontecer o que acontece aqui, o que está acontecendo com os fariseus. Uma série de censuras de repreensões que Jesus faz aos fariseus. Eu queria só ler o versículo 13, versículo 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Quando nós não compreendemos a vida de santidade,
além de não entrarmos, nós impedimos outros de entrarem. E para concluir, eu queria trazer aqui o que o escritor J.C. Rowley, ele fala, e ele diz assim: acredito que muito mais é feito em prol do reino de Deus através das vidas santas do que por nós é percebido. Nós não entendemos, irmãos, às vezes a gente não compreende a dimensão, a capacidade, o poder que uma vida santa aos pés de Deus ela pode fazer. Mas por outro lado ele diz assim: acredito que um dano muito maior maior do que temos consciência, é feito por crentes profanos e incoerentes. Esses homens encontram-se entre os melhores aliados de Satanás. Eles derrubam com as suas vidas o que os ministros do Evangelho edificam com os seus lábios. Fazem as rodas da carruagem do Evangelho rodarem com dificuldade. Suprem os filhos deste mundo com intermináveis desculpas para continuarem da mesma forma como estão. E ele diz assim: ele conta uma história assim: não posso perceber a utilidade de tanta religião, declarou um negociante não religioso não faz muito tempo. Aí o que é que ele diz, irmãos? Assim: tenho observado que alguns dos meus fregueses estão sempre falando sobre o Evangelho, sobre a fé, sobre a eleição, as benditas promessas e assim por diante. Mas essa mesma gente não teme ao enganar-me por causa de alguns poucos trocados, sempre que eles têm oportunidade. Olha, se as pessoas religiosas podem fazer coisas assim, não posso perceber qual a vantagem da religião cristã. Quando a vida da igreja, irmãos, falha em santidade, nós produzimos um efeito muito negativo para o Evangelho. Pode passar, irmão, só o último slide. Acho que é isso, né? Então eu queria ler essa parte final aí. Compreender a queda humana e a quebra do universo é fundamental para entendermos a missão. Um dos mais definitivos sinais, irmãos, eu queria que você ficasse com essa frase na sua mente. Um dos mais definitivos sinais do declínio espiritual é o interesse cada vez menor pelas almas alheias e pela expansão do reino de Cristo. Quer saber se alguém está crescendo na graça? Examine a si mesmo para ver se tem um interesse crescente pela salvação das almas. Crescer na graça, irmãos, é exatamente através dela que nós nos santificamos. A santificação é um desafio nosso. Ela é conseguida com esforço, na dependência da graça de Deus. Então tenhamos essa consciência, irmãos, da importância de que nós aqui na Igreja do Farol sejamos exatamente um farol, e para sermos um farol mais eficaz, a vida de santidade que eu possa ter e que o irmão possa ter vai fazer uma diferença tremenda na vida de outras pessoas. E quando nós compreendemos essa realidade e passamos a viver de fato em santidade, é impossível que esse amor pelas almas, para que vidas sejam transformadas, sejam alcançadas, não afeta a nossa vida. A gente vai se incomodar, a gente não vai conseguir ficar só sentado no banco. A gente vai querer entender e querer mostrar, revelar, proclamar esse Deus Santo, que compartilha conosco a sua santidade, para que outros também possam ser santos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por este mês onde estudamos missões sobre várias perspectivas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa manter todo o ensinamento, as Tuas verdades bem frescas, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Que nós possamos compreender a necessidade que temos de que a missão nasce no seu coração, e a missão de Deus para nós é que o seu nome seja proclamado. O nosso fim, de fato, Deus, é glorificar o teu nome, é adorar a ti, mas a forma mais eficaz que temos de adorar e bendizer e glorificar o teu nome é fazer com que outros também venham a glorificar,
a adorar, a bendizer e a reconhecer o Senhor como Deus. Que essa realidade, essa verdade incomode as nossas vidas, os nossos corações e nos ajuda, o Espírito Santo, a vivermos uma vida santa, uma vida que agrade a Ti, uma vida que adore a Ti, que o nosso louvor na igreja possa refletir uma vida de adoração que a gente tenha no nosso cotidiano, em todos os momentos, no dia a dia, Senhor. Precisamos e necessitamos de Ti, da ação do Teu Espírito e da Tua graça para vivermos dessa forma, Senhor. Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Oramos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.